Bom dia, Edna, bom dia a todos vocês da TV O Dia. Estamos juntos mais uma vez nessa quarta-feira com o nosso quadro Dicas X na TV e hoje nós vamos falar sobre o mindset do orador. É muito interessante porque você vai aprender como um orador, como aquela pessoa que vai fazer uma apresentação tem que se preparar para realmente fazer um show, dar um show, né? Fazer uma apresentação de alto impacto. E aí eu vou te ensinar bem direitinho aqui, anota essas dicas X, coloque em prática, que eu tenho certeza que você vai fazer a diferença na próxima vez que você for participar de uma entrevista na TV, de um podcast, for apresentar na tua empresa, na tua faculdade, enfim, qualquer reunião que você for se expor em público, você precisa trabalhar esse mindset do orador. Aí eu te trago aqui para iniciar uma frase bem interessante que diz o seguinte: seja o melhor que você possa ser em tudo. Não espere recompensa por isso. Espere crescimento pessoal. Tudo aquilo que você for fazer, dê o seu melhor. Mesmo que seja de graça, voluntário, mas vá lá com muita disposição, dando o seu melhor. Porque não é a recompensa que você vai ter em relação a resultados, que você quer dinheiro, alguma coisa a mais. Você vai ter um crescimento pessoal e, logicamente, que esse resultado, a tua satisfação financeira, ela virá através daquilo que você faz de bom para os outros, quando você entrega o seu melhor. Por isso que nós vamos falar desse tema de hoje, que é o mindset. Eu te trago essa informação exatamente para mostrar para você que quando você trabalha esse mindset... Mas o que é isso, professor? Mindset é uma palavra inglesa que se for traduzida para o português, vai dizer o quê? A configuração da mente. Como que você utiliza a tua mente com crenças limitantes, como é que você se planeja antes de você se apresentar. É a tua mente. Muitas vezes aquela pessoa está tão nervosa que ela só fica pensando no pior, que não vai dar certo, que não vai conseguir. Conhece gente assim, né, Edna? Que fica muito nervoso, muito tímida, aí ela fica com aquele mindset, ou seja, aquela configuração, eu não vou conseguir, fica com muito medo. E aí, essas dicas que eu vou passar para você, exatamente para você se preparar antes de você fazer qualquer apresentação. Porque imagina aí, como você se sentiria e como você seria se você sente, pensa, fala, age e tudo isso estivesse em sintonia. É muito interessante pensar positivo, que não é bobagem, analisar o fato da melhor forma possível. Opa, hoje eu vou me apresentar, então eu vou entregar o meu melhor, eu vou fazer a apresentação mais impactante da minha vida, fazer a possibilidade com que aquelas pessoas que vão me assistir, me ouvir, elas aprendam bastante. Então, você pensa positivo, você sente isso, fala, as palavras têm poder, e aí, logicamente, tem que agir. Não adianta só pensar, não adianta só ficar sentindo, você tem que agir e colocar lá a tua disposição através do teu conteúdo. Isso em sintonia vai fazer com que você já utilize o mindset positivo, que a doutora Carol Dweck, ela colocou no livro, que eu vou colocar mais à frente, que existem pessoas que têm mindset fixo e mindset de crescimento. E o que isso quer dizer? A pessoa de mindset fixo, ou seja, mentalidade fixa, é aquela pessoa que diz: eu nunca vou aprender a falar em público, eu sou muito medroso, eu sou nervoso, nunca vai dar certo para mim, eu odeio o microfone. Olha só, ela está fixada nisso. Já pessoas de mindset, ou seja, de mentalidade de crescimento, elas buscam um curso, uma mentoria, elas estão aqui assistindo o quadro Dicas X para aprender cada vez mais, porque elas querem prosperar. E aí eu te trago várias dicas interessantes exatamente para isso. Você se conhece bem, o autoconhecimento é fundamental. Por isso que se você tem esse mindset fixo, ou seja, essa mentalidade de achar que nunca vai conseguir falar em público, dar uma entrevista aqui na TV, porque fica com muito medo, é porque você já se conhece, mas você precisa trabalhar isso aí. Porque já que nós estamos falando de mindset do orador impactante, eu preciso cada vez mais aprimorar os meus conhecimentos, eu preciso crescer na carreira. E se eu ficar estagnado, se eu não buscar ou uma ajuda, um mentor, um professor, um curso na internet, seja onde for, eu não vou avançar na carreira. Por isso que é muito importante você identificar os seus talentos. Como assim, professor Jackson? O que você sabe de bom? Quais são os teus dons? O que você sabe falar? O que você sabe falar de interessante? Ah, eu não tenho nada de interessante para falar. Como assim? Você não estudou nada na vida que saiba falar? Mesmo pessoas que nunca passaram numa faculdade, que não têm aquele estudo do diploma, mas muitas vezes essas pessoas sabem se expor muito mais do que aquele que está sentadinho lá na universidade. Sim ou não? Você conhece pessoas assim, porque ela identifica os talentos, ela vai falar lá de um crochê, de uma comida, de alguma coisa que ela sabe fazer. E aí ela falando isso para outras pessoas, ela pode vender os produtos, os serviços, e isso é um mindset, ou seja, é uma mentalidade de crescimento, porque aquela pessoa quer avançar. Então, quais são os teus talentos? Identifique esses talentos. A próxima dica que eu trago para vocês é exatamente você reconhecer os seus desafios. Se o teu desafio nesse momento
é ficar com muito medo de falar em público, só de imaginar que você vai ter que falar, você já fica muito nervoso, dores de cabeça, aqueles sintomas muito comuns, não é? Dor de barriga, as pernas ficam tremendo, então você tem que reconhecer esses desafios. Busca uma ajuda. Às vezes um psicólogo vai te ajudar bastante. Ou então fazer um curso. Você tem que reconhecer, opa, eu não sou tão bom nisso, então eu preciso aprimorar. O mindset do orador é aquele que está buscando isso, aprimoramento contínuo, todos os dias. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Mas para isso eu não preciso e nem devo ficar estagnado. Eu preciso avançar. A próxima dica que eu trago para vocês é quando você tem um estilo de comunicação. Todos nós temos um estilo. A Vanusa Coelho tem o estilo dela, a Edna tem um estilo, o Ed, que está aqui no estúdio, também tem, a Lorena tem seu estilo, cada um de nós. Eu tenho meu estilo, muitas vezes eu falo muito rápido, outras vezes eu posso falar muito devagar, mas identifique, conheça o seu estilo e não fique se comparando com outras pessoas. O problema de pessoas que têm muito medo de se expor é pensar no que o outro vai pensar. Não, eu não falo como o professor Jackson, eu não falo como a Vanusa, como a Edna. Não fique se comparando com outras pessoas que até trabalham com comunicação. Se compare com você. Opa, eu quero ser melhor do que ontem. Então, para isso, eu preciso trabalhar a minha postura, o meu tom de voz, e aí você vai encontrar um estilo que seja seu. A autenticidade na comunicação é tudo. Então, haja com naturalidade, fale com boa vontade, que isso vai fazer com que você cresça. A próxima dica interessante que eu trago para vocês é você ter que se preparar. O mindset de um orador impactante é aquele que se prepara. Imagine eu ser chamado aqui para a TV para falar de um determinado assunto, e aí eu começar a gaguejar e não saber o que vou dizer. Aí eu fico, quem está em casa vai perceber, essa criatura não sabe falar, por que ela está engasgando tanto? Então eu preciso me preparar adequadamente, estudar sobre o assunto, ler uma apostila, um livro, ver os podcasts que tem aí espalhados ao monte daquele assunto que você vai abordar. O teu conteúdo pode ser encontrado hoje em dia nas redes sociais, então busque o máximo de informações, se prepare bastante, porque quando você se prepara, em qualquer situação que você for convidado, as oportunidades vão se abrir, as portas vão se abrir e as oportunidades não vão ser fechadas para você. Então, se prepare. O orador impactante, aquela pessoa que realmente quer fazer a diferença, ela tem que estar preparada, porque a qualquer momento você pode ser convidado para ter que se expor, ou na TV, ou no rádio, ou na tua empresa, na tua escola, e aquele comunicador, aquela pessoa que se comunica melhor, ela consegue avançar mais na carreira. Cuidado também, o mindset do orador impactante, ele tem muito cuidado com a linguagem corporal. Gente, eu vejo muitas pessoas que não sabem o que fazer com as mãos, fica fazendo careta, então ficam muito paradinhas na hora de uma apresentação, parecendo um robô, estáticas, e aí eu não vou conseguir me conectar tanto, porque as pessoas vão perceber que parece que eu não estou muito à vontade. Então eu preciso adequar a minha fala com a congruência do meu corpo, ou seja, aquilo que eu vou falar tem que estar de acordo com relação àquilo que eu falo e com aquilo que eu mostro para as pessoas. Então a linguagem corporal, ela é muito importante para que um orador consiga impactar um público, uma plateia, as pessoas que nos assistem. A próxima dica legal que eu trago aqui é com relação à tua respiração consciente. O mindset de um orador, ele precisa acalmar a mente, respirar, dar uma pausa, escute uma música, faça uma meditação. Ou seja, se eu quero me preparar bem, eu quero fazer uma apresentação excelente, eu preciso trabalhar minha respiração. Existe nas redes sociais, na internet, você vai encontrar vários exercícios de respiração diafragmática. Como é isso, professor Jackson? Você vai respirar pelo diafragma, acalma a mente, conta ali até 10, respiração. Isso vai te ajudar a você ficar muito mais tranquilo. Existem exercícios técnicos. Inclusive, no nosso curso de oratória, nós temos uma terapeuta exclusiva para ensinar ao aluno respirar, porque é muito importante. A respiração faz com que você se sinta mais tranquilo antes de se apresentar. Isso ajuda muito no mindset do orador impactante. A próxima dica que eu trago é com relação à visualização positiva. Você já ouviu falar sobre isso? É bem interessante, gente. O mindset do orador é aquele orador, aquela pessoa que vai se apresentar, que ela visualiza a apresentação dela como sucesso, ela já vai ter um ponto a mais do que aquele que só visualiza o pior. Você conhece aquela pessoa
pessoa que antes de se apresentar, ele já fica imaginando a pior situação, o pior cenário? Pois é, não é para ser assim. Se você fica assim, você tem que fazer diferente. Visualize a tua apresentação de maneira positiva. As pessoas aplaudindo, as pessoas dizendo assim, nossa, você foi muito bem. A gente visualizando isso, gente, isso é feito por artistas, esportistas, grandes personalidades. Se você for pesquisar, dentro do livro da doutora Carol Dweck, ela fala de exemplos de pessoas, de personalidades que usam muito isso. Visualizar aquela apresentação, como que você vai se sair. E aí, quando você faz essa visualização positiva, você vai se sentir muito mais confiante. A próxima dica depois dessa visualização criativa é você se conectar emocionalmente. Como é isso, professor? Geralmente, as pessoas que vão fazer uma apresentação, elas ficam muito nervosas, elas ficam muito tensas. Aí elas ficam com a boca seca, fica sem saber o que vai dizer, pensa no pior e ela não se conecta emocionalmente. Todo mundo percebe o tanto que ela está nervosa, porque ela não se preparou. Daí a importância de você, além de utilizar uma boa linguagem corporal, como eu já falei, de memorizar aquilo que você vai dizer, mas trabalhar isso de forma autêntica e natural. Porque não adianta você falar como decoreba e as pessoas perceberem, nossa, parece que foi decorado. Ele não falou com uma maneira natural. Então a gente trabalha a linguagem corporal, trabalha a visualização, a respiração e utilizando todas essas técnicas, você vai se sentir muito mais tranquilo. A próxima dica que eu trago para vocês aqui é exatamente para que você possa sempre perceber. Quanto mais você pratica, quanto mais você se qualifica, melhor você fica. Então, utilizando linguagem corporal, visualização, a tua respiração, a tua mensagem e valorizando também os feedbacks das pessoas. Como assim, professor? Quem são os teus amigos? Quem são as pessoas que poderão te ajudar no sentido, gostei do que você falou, mas se você falar mais devagar, vai ficar mais interessante. Ou seja, você falou muitos vícios, né, o tempo todo. Trabalhe isso aí, porque isso aí pode te atrapalhar. Pegue um feedback de um amigo, de um colega, do esposo, do marido, enfim, seja de quem for, mas busque trabalhar isso. O mindset do orador impactante, ou seja, a mentalidade dessa pessoa, é buscar ajuda. E se você busca ajuda, você vai pedir o feedback de alguém que já conhece, se você falou bem, se você conseguiu passar o assunto de maneira interessante, se deu tudo certinho, ou onde você vai precisar melhorar. Tudo isso vai te ajudar a você melhorar cada vez mais suas apresentações. Usando todas essas técnicas que eu falei para vocês, essas dicas, eu tenho certeza que já vai te ajudar bastante. Porque se você quer ser um líder transformador, você quer ter um mindset realmente que vai impactar as pessoas, você precisa fazer isso. Não adianta somente você ter um conteúdo se você não sabe como transmitir esse conteúdo. Existem líderes que não conseguem liderar de uma maneira mais tranquila porque não tem uma boa oratória, não sabe conversar bem. E aí a gente precisa transformar a nossa equipe trabalhando esse mindset, ou seja, essa mentalidade. Por isso que é importante a gente trabalhar todas essas dicas aqui que eu passo para vocês. Vamos ver mais uma aqui. Como a gente pode inspirar as pessoas a se tornarem melhores? Olha que interessante. Quando a gente compartilha conhecimento, não guarde para você, você tem que compartilhar com outras pessoas. Porque o orador, quando ele transmite essas experiências, ele vai abrir mais oportunidades para o crescimento pessoal e profissional. Desenvolva também uma autoconfiança. Seja uma pessoa confiante, passe isso para as pessoas. Quem não está confiante aqui na frente de um público, todo mundo vai perceber. Tem o nervosismo. Por isso que é importante trabalhar esse mindset. E cultive, como eu falei há pouco, a positividade. Ou seja, inspire as pessoas a transmitir essa positividade, essa alegria. O entusiasmo é muito contagiante. E se você é aquela pessoa muito paradinha, muito brocochô, como a gente fala aqui no Nordeste, muito monótona, sem entusiasmo, você não vai conseguir inspirar as pessoas. Não vai ter entusiasmo na tua plateia, na tua apresentação, no teu discurso, na tua palestra, seja onde for. Então a gente precisa transmitir. Eu não estou mandando gritar, se agitar, não. Estou mandando você transmitir com positividade a questão de você transmitir isso para superar os desafios e fazer com que as pessoas prestem mais atenção em você. Isso ajuda muito ao público criar uma sintonia com você e vai se conectar muito melhor. E aí eu te trago ainda como dica X aqui para vocês, além de todas essas que eu falei, essa questão de você trabalhar as tuas informações de maneira consciente, com muita empatia, para ter uma influência duradoura. Ou seja, as pessoas lembrarem de você
de forma positiva. Sempre que eu digo que não basta apenas falar, é preciso impactar, é porque as pessoas precisam lembrar de você de maneira positiva através da tua comunicação, daquilo que você conseguiu transmitir com muita alegria, com muita boa vontade de ensinar, de ajudar. Por isso que você tem que ter uma influência duradoura no sentido, vai durar quanto tempo na mente das pessoas as informações que você passou? Foram interessantes? Agregaram na vida de outras pessoas? Então tudo isso é muito importante. E aí, por último, a última dica que não ela não pode deixar de ser tão importante, porque depois de tudo que eu falei, se você realmente quer se tornar um orador impactante, você tem que praticar a gratidão. Quanto mais você agradece, mais bênçãos acontecem. Quanto mais você reclama, mais seu corpo adoece. Pega essa dica X, porque a gratidão, ela abre portas. E agradeça pela apresentação, pela oportunidade, por você ter colocado as suas ideias para outras pessoas, compartilhou essas ideias, você já aprendeu todas as técnicas, fez o curso, fez a mentoria, ou mesmo que não tenha feito, mas conseguiu passar as informações, então agradeça as pessoas, agradeça quem te convidou, agradeça a oportunidade que te deram exatamente para que você consiga abrir mais portas em outras oportunidades. Tem muitas pessoas que são muito ingratas, então a gente precisa agradecer sempre, porque o mindset do orador é exatamente esse, o orador impactante. Eu quero agradecer, eu quero impactar a minha equipe, as pessoas que vão me assistir, os meus colegas de trabalho, meus colegas de sala de aula, por isso que é importante demais essa gratidão, esse agradecimento. E agradeço a você mesmo por ter conseguido se superar esse desafio. E aí eu te deixo como uma mensagem que o grande problema na comunicação é que muita gente sabe falar, sabe ler, sabe escutar, mas não sabe transmitir, interpretar e nem ouvir. Tem muita gente que fala, até papagaio fala, mas será que você escuta bem? Você consegue interpretar bem o que o outro disse? Você para pensar, inclusive essa semana nós estamos trabalhando esse tema da comunicação não violenta aqui no Sistema Dia. Então é muito importante saber interpretar o que o outro disse, ouvir com atenção e ter esse mindset que eu falei, que é essa mentalidade de vencedor. Tudo isso vai fazer com que você consiga alavancar cada vez mais. E aí, como sempre, eu te trago dicas de livro. De onde eu tirei todas essas informações? Além de todos os cursos que eu já fiz, esse livro aqui, da doutora Carol Dweck, Mindset, que é o tema da nossa aula de hoje, do nosso tema do Dica X. A nova psicologia do sucesso, o Mindset é exatamente isso. Mentalidade, configuração da mente, um conjunto de crenças que faz com que você se torne uma pessoa melhor, um profissional melhor. E não seja aquela pessoa de mentalidade fixa. Opa, eu não vou aprender, eu não vou conseguir, não. Mude essas palavras, mude seu pensamento, haja, faça um curso, faça uma mentoria, busque ajuda, vá na internet, tem muita coisa gratuita na internet. A outra dica de livro que eu trago para vocês é esse aqui, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Gente, esse livro é sensacional também, porque você vai melhorar. Você quer crescer? Você quer prosperar? Então você tem que melhorar cada vez mais, porque nesse livro tem lições poderosas para a transformação pessoal. E aí ainda te deixo uma última dica, que é o nosso curso, a Formação Impactar, que já vai ser na próxima semana. Nos dias 18, 19 e 20 de outubro, nós vamos estar junto, essa equipe inteira, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeutas, profissionais de imagem, para te ajudar a ter uma comunicação de alto impacto, trabalhar o teu mindset, fazer com que você consiga fazer apresentações de sucesso em qualquer situação, seja na televisão, seja ao vivo, seja na apresentação do teu TCC. Então entre em contato. No meu Instagram, na próxima dica, você me encontra lá com muitas informações sobre a oratória, sobre esse curso, sobre as mentorias. É só colocar @professor Jax que você vai impactar muito. E também tem o Instagram do MGV Oficial, que você vai aprender também sobre empreender e também como você pode comunicar com excelência, não é verdade, Edna? Olha, mas quem é que fala? Você que comunica sempre com muita excelência. É isso, aprendi um monte sobre esse mindset. É bem bacana, né? Além de ser uma chiqueza total falar mindset. Ainda por cima, olha, o que me chamou mais atenção, professor, é que a diferença, o diferencial, a versatilidade de cada um de nós, mesmo que saibamos nos comunicar, temos um diferencial, né? Você se comunica muito bem, mas do seu modo. Do meu jeito. Eu também, do meu. O nosso querido Ed também. O Fabrício, que está aí na suíte, também. Então, agora tem as pessoas que têm mais dificuldades. Isso. E aí, sim, para isso,
somos profissionais para estar lhe orientando. E o professor Jax está aqui, por isso né, que a o gente mestre. trouxe esse tema exatamente, Muito porque bom. se você não tem essa mentalidade, eu quero que... Opa, eu não falo bem, eu falo devagar demais, eu tenho um problema do vício Falo de linguagem, rápido. eu falo rápido, eu não tenho dicção boa, então busque uma ajuda. Pronto. O mindset do orador é exatamente para isso. Eu tenho que reconhecer que eu preciso melhorar, então eu tenho que buscar a ajuda de algum profissional, seja na área da oratória, seja na área da saúde, um psicólogo, fonoaudiólogo, enfim, não fique estagnado. O conjunto, exatamente. E também ainda tem isso, né, professor? A gente tem que ter essa autocrítica. Isso. A gente tem que saber onde a gente é bom e se não é bom, investir, né? A gente pode investir. Quando eu digo investir, não é só financeiramente, não. É investir mesmo, psicologicamente, na autoestima, né? Você ter esse autocuidado de você, não, eu posso sim falar bem. Eu posso. Eu falo baixo, eu fico com a mão suando, né? Tem gente que fica suando, tem gente que bota a mão no bolso. Tem gente que chega aqui para mim, ó, é a minha primeira entrevista. Aí eu digo assim, ó, principal é você saber o seu conteúdo. Sabe do que vai falar? Fala do seu jeito. Porque quem tem a obrigação de falar com postura, bem, saber algumas técnicas, sou eu. O entrevistado, não. Exatamente, não é verdade, professor? É verdade. Agora, ele pode se aprimorar, né? Com toda certeza, Ele para dá a primeira impactar ainda entrevista. mais. Exatamente, adoro esse impactante, né? Impactar já é uma palavra forte, né? Sim, positiva. com toda que bom, certeza. muito obrigada pelas Eu que dicas, agradeço. adorei. Quarta-feira Como sempre, vamos estar de aprendi. volta aqui. Tem que estar aqui, Tá impactando, ótimo. né? Com toda certeza. Muito obrigada. É Eu isso, agradeço, gente. Então vamos aí aguardar a próxima dica, né? A próxima dica do Dr. X, a próxima dica desse quadro maravilhoso, que é para a gente ficar mais do que impactado, para a gente ficar com conteúdo, para a gente saber falar, para a gente aprender muito e passar para outras pessoas também.